Olá, sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate. Hoje o Momento Bancário em Debate está começando um pouco mais tarde, atrasado, porque nós tivemos um problema técnico. Nós vamos falar sobre as negociações, a negociação geral, vamos falar da negociação específica do Banco do Brasil e da negociação específica da Caixa Econômica Federal. E para isso a gente está aqui hoje com o Dionísio Reis, que é empregado da Caixa, é diretor aqui da nossa federação, e vai falar um pouco do balanço dessas negociações. Hoje teve negociação da Caixa, também nós vamos conversar sobre isso no Momento Bancário de hoje. Boa noite, Dionísio. Boa noite, Ju. E a gente está aqui também com o Cláudio Luiz, que é funcionário do Banco do Brasil, acompanha as negociações pela Comissão de Empresa, representando aqui São Paulo, o nosso sindicato, a nossa base, a FTEC São Paulo. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Cláudio também vai falar do balanço das negociações específicas. A gente tem falado um pouco na folha bancária, mas a gente tem aqui a oportunidade de esclarecer como é que tem se comportado esses bancos na mesa de negociação. E vamos falar da negociação geral, da FENABAN. Nós tivemos, nesses últimos dias, uma rodada de negociação que falou sobre remuneração, que era o principal ponto. Falamos de segurança bancária e falamos de igualdade de oportunidades. Na negociação da FENABAN, a gente, no debate de remuneração, nós estamos falando de correção salarial, a gente está falando do salário de substituição, quer dizer, o trabalhador está substituindo alguém que tem um salário maior, que está numa função superior, que tem outras responsabilidades, ele tem que ter aquele mesmo salário, tem o direito de receber o salário da pessoa que ele está substituindo. Nós falamos sobre os auxílios, refeição, alimentação, auxílio creche babá, 13ª cesta alimentação, 13ª cesta refeição, o parcelamento do adiantamento de férias. O trabalhador sai de férias e quando ele retorna ao trabalho, ele está sem salário e ele gastou todo o dinheiro, muitas vezes nas férias, no programa, no pacote para levar a família e volta sem salário, porque esse salário já foi antecipado, mas também o gasto dele já está antecipado. E a gente quer que os bancos antecipem o salário, isso já acontece no Banco do Brasil e na Caixa, e parcelem isso em até 10 vezes sem juros, porque hoje o trabalhador vai recorrer aí ao cheque especial, ao cartão de crédito, aos juros bancários, e vai se endividando. Nós falamos sobre segurança, importância de reforçar a segurança, tem pessoas morrendo, ano passado 49 pessoas morreram em agências bancárias ou por conta das saidinhas de banco. Aí nessa conta você tem clientes, tem vigilantes, tem bancários, infelizmente, e a gente tem que estar reforçando a segurança para acabar com essas fatalidades, para dar mais tranquilidade para o trabalhador, que é o local de trabalho dele. E a gente vê que nessa conjuntura nós temos já os balanços dos principais bancos. Os 7 maiores bancos têm um lucro de quase 26 bilhões de reais de lucro líquido, portanto, estão lucrando muito. O ano passado os bancos lucraram muito. Esse ano eles continuam lucrando muito. Eles têm, só os 3 maiores bancos privados têm uma rentabilidade de 20%. Se agregar Banco do Brasil e Caixa nessa rentabilidade, ela vai em torno aí para 22% mais ou menos. Significa que os bancos são altamente rentáveis, com certeza um dos setores mais rentáveis da nossa economia. Aí a gente tem todos os dados. Dado de crescimento da receita de prestação de serviço, ou seja, de tarifas bancárias. Dado de crescimento das receitas das operações de crédito. Todos os indicadores que a gente olha para os bancos, a gente vê crescimento e a gente vê bons resultados. Os bancos brasileiros, no geral, são bancos sólidos. Não foram afetados por crise, não tem crise. E nós estamos discutindo a campanha salarial nessa conjuntura de lucro de banco, de alta rentabilidade. Nós colocamos para os bancos as nossas reivindicações, os bancos foram fazendo comentários e a gente tem aí uma nova negociação marcada no dia 28, onde eles se comprometeram a apresentar uma proposta global. O que a gente disse para os bancos foi: essa proposta tem que dialogar com a remuneração, ao aumento da PLR, e a nossa PLR pode ficar prejudicada se a gente não fizer uma grande luta, e nós temos que estar muito bem organizados para isso, porque os bancos estão escondendo os lucros. Aumentaram os provisionamentos para devedores duvidosos,
e isso diminui o lucro, porque é uma despesa, e a PLR, portanto, também vai diminuir. Nós não vamos aceitar um negócio desse porque esse provisionamento é sobre algo que, né, pode acontecer, mas que, no geral, está se mostrando que não acontece normalmente. A inadimplência começou a cair já em maio, de maio para junho ela começa a cair, não tem a menor justificativa esses aumentos que os bancos estão fazendo nessas despesas. Ou seja, a única justificativa é esconder o lucro deles. O HSBC aumenta 60% os seus provisionamentos. Tem banco que o aumento vai de 22% a 60%, né? Numa média aí de 30% de crescimento nessas despesas. Isso nós não vamos aceitar. A nossa proposta é que seja revertido esses provisionamentos, ou seja, devolvido ao lucro, para daí calcular a PLR, né, como já foi feito com o Ágio em um outro momento. Concomitante à nossa negociação geral, teve negociação da Caixa e negociação do Banco do Brasil. Aquela minuta que foi aprovada lá nos congressos, foi discutida com os sindicatos, nas bases dos sindicatos, com os trabalhadores. E eu queria começar aqui pelo Cláudio Luiz, que acompanha as negociações do Banco do Brasil, falando um pouco no Banco do Brasil, como foram as negociações, também discutir os temas, a última negociação, qual o resultado. Conversa um pouco, conta um pouco para a gente aqui como é que estão essas negociações no BB. Bom, boa noite, internautas. Nós fizemos um congresso dos funcionários do Banco do Brasil, o 23º congresso. Participaram 300 delegados do país todo, foram tirados de assembleias e tiramos uma pauta de reivindicações, uma pauta extensa de reivindicações, lá tem propostas novas e antigas e deixamos na mesa do banco. Nós tivemos a primeira rodada de negociação no dia 13 e 14, né, desse mês. Qual foi o tema discutido? O tema que nós discutimos foi as cláusulas sociais, né? Discutimos a questão de descomissionamento, saúde, previdência, queremos que assim previr para todos os bancários do BB, que hoje somos todos BB, independente do banco tenha sido incorporado ou não. Discutimos questão de segurança bancária também. Então essa é a primeira reunião. Passamos a pauta item por item, né, com os negociadores do banco. O banco ficou de dar uma resposta. Teve a segunda rodada de negociação, que já foi as cláusulas econômicas, né? O banco também teve o trabalho de anotar todas, passamos uma por uma, demos argumentos, né, favoráveis àqueles pedidos que os bancários estavam fazendo. O banco também se propôs a analisar item por item para dar umas respostas, né? Tá esperando. Nós estamos esperando que o banco traga alguma coisa concreta para a gente analisar. E ficou marcada alguma negociação? Não, nós combinamos que o banco só ia chamar para a reunião quando tiver alguma coisa para apresentar. Então, normalmente, no ano passado, o Banco do Brasil e a Caixa apresentaram uma proposta, assim que a FENABAN apresentou também a proposta global. Isso. Provavelmente é isso que eles estão esperando. Isso, eles estão esperando, deve ser o índice para poder precificar aquelas nossas indicações. Certo. Né? Mas nós colocamos que lá tem algumas cláusulas que dá para atender sem esperar o índice da FENABAN. Então é isso, nós estamos cobrando do banco, né, que agilize, que traga a proposta para a gente poder debater com os bancários. Tem proposta lá para melhoria do PCR, tem proposta para voltar o pagamento do comissionamento, que hoje o bancário substitui, o assistente de negócio substitui o gerente de contas e não recebe por isso. Né? Isso então, também nós cobramos na mesa de negociação geral da FENABAN, que a substituição tem que ser paga em todos os bancos para todo mundo. Exatamente. E é importante reforçar nas mesas específicas. Isso, que é desvio de função. Se você trabalha, faz o serviço de um gerente do recebe, isso é desvio de função, no nosso entender. Então a pauta está na mesa, nós queremos que o bancário do Banco do Brasil se mobilize, tome conhecimento, e nós temos um espelho nacional, que é a nossa revista, do funcionário do Banco do Brasil, já está sendo distribuído em todos os locais de trabalho, né? E nós queremos que o bancário se aproprie dessa pauta para a gente ter uma boa mobilização, para a gente conquistar. Né? Muito bem. Eu vou ler aqui, a gente criou, né, vocês sabem, o Boca no Trombone, e os bancários mandam para cá os seus comentários, a sua, né, indignação, suas críticas, né? E o bancário, vou ler aqui alguns dessas mensagens dos bancários do Banco do Brasil. Colegas do BB de outras instituições, nós só vamos conseguir acabar com essa vergonha, essa exploração que nos fazem passar diariamente com muita mobilização em nossa agência e iremos com força total para a greve. Só assim esses gerentes e diretores bandidos vão entender a nossa força. Greve neles.
Bom, está aqui um bancário chamando para a mobilização e bem indignados, com certeza, com a pressão que sofre no dia a dia, a cobrança, a sobrecarga de trabalho, que é uma coisa que nós cobramos na mesa da FENABAN, que tem que ter mais contratação, tem que ter o cumprimento da jornada, né? De 6 horas. Isso eu sei que está na pauta tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil, na mesa específica. Esse é um tema bastante importante, né? Aí tem um outro aqui que diz: acho uma hipocrisia a questão do termômetro de atendimento do Banco do Brasil. As senhas diariamente em minha agência chegam a bater a numeração de 70 a 90 clientes com apenas 2 funcionários na mesa. No entanto, todos, inclusive os que não atendem clientes, como telefonista, por exemplo, são colocados para baixar senhas a fim de que não explodam o termômetro e assim fingimos que está tudo bem. A gente já comenta esse boca no trombone assim que a gente voltar do intervalo. Em 2012, os bancários têm um motivo a mais para se orgulhar. A Convenção Coletiva de Trabalho completa 20 anos, com importantes conquistas para a categoria, como participação nos lucros e resultados, vale-refeição e vale-alimentação com a 13ª sexta, jornada de trabalho de 6 horas, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche e instrumento de prevenção e combate ao assédio moral. Vale lembrar que esta é a única categoria de trabalhadores que possui uma campanha nacional unificada. O que não podemos esquecer é que tudo isso foi conquistado através de luta, organização e poder de mobilização, fatores que credenciam este sindicato de bancários como o maior da América Latina. No mês de agosto, foi iniciada a Campanha Nacional 2012, com o tema Chega de Truque Banqueiro. Para garantir e ampliar as conquistas, não existe segredo. É preciso da sua participação, pois essa luta é de todos. Campanha Nacional dos Bancários 2012. Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. Estamos de volta aqui, o Momento Bancário em Debate, falando das negociações gerais, a negociação com a FENABAN e das negociações do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Cláudio Luiz, que acompanha a mesa de negociação do Banco do Brasil, eu estava lendo aqui o Boca no Trombone, tem um outro aqui, Cláudio, que é interessante. O bancário fala o seguinte: a trava de 2 anos que o BB impõe atrapalha a carreira. Na maioria dos casos, perdemos oportunidades, como estou perdendo uma agora, de ascensão profissional do banco, porque estamos travados. Queremos o fim dessa trava. Isso está na pauta? Está na pauta. Foi discutido com o banco? Foi discutido com o banco. Nós queremos o fim da trava. No mínimo, reduzir para 1 ano, né? Mas a proposta é fim da trava de 2 anos. Certo, isso é importante. Dionísio, fala pra gente como é que foram as negociações com a Caixa. Hoje teve negociação. Tem algum avanço? Já teve um resultado? Tem nova negociação marcada? Então, Ju, a gente já está na 3ª rodada de negociação. No geral, a negociação, os representantes que estão na mesa percebem que a Caixa não tem dado espaço para a solução das pautas específicas e que aguarda, sim, a espera de uma proposta global. Mas, no entanto, na negativa a Caixa aparece, ela não aparece só na positiva. Quer dizer, quando a gente está discutindo um ponto que ela não concorda, ela já diz que já nega. Fez igual a FENABAN. No emprego, a FENABAN fala: não tem discussão sobre emprego, não vamos mostra logo restrição, né? E tem restrição aí, na primeira rodada apareceu a restrição na questão dos direitos, da diferença de direitos entre antigos e novos, na questão do descomissionamento, que a gente tem um problema sério, que é a falta de critérios objetivos de descomissionamento. Isso cria um terror institucional dentro da empresa. Sim. Ela vem na negativa nessas questões, e essas questões que hoje pegam muito dentro da agência. Na segunda rodada, a Caixa já demonstrou negativamente não querer expor aí os dados do adoecimento dos bancários, que a gente pede que ela mostre para o movimento, né, que a Caixa tem indícios que a Caixa é o banco que mais adoece. E agora, nessa 3ª rodada de hoje, a questão é jornada, e a gente bate na questão do respeito às 6 horas para todo mundo e registrado. Porque na nossa base, a gente tem Osasco, tem outras cidades, e em São Paulo os gerentes registram ponto. Nas outras cidades não tem essa obrigatoriedade, que é uma obrigatoriedade legal. A gente aqui conquistou com ação judicial Exato. essa obrigatoriedade da marcação do ponto.
E essa questão, para a gente, o que tem acontecido nas agências, a falta de empregado, que é uma pauta que a gente coloca, e aí um compromisso, acho que o único que a Caixa tem é de cumprir o compromisso do ano passado, que é dos 92 mil até o fim do ano, né? A gente bate na questão da questão extraordinária da hora extra. A hora extra tem que ser extraordinária, porque se ela for não de pode todo ser dia... ela tem que ser eventual, não pode ser Está diária, né? sistematizada essa hora extra, que na verdade ela cobre a falta de empregados na unidade. Certo. Né? Hoje a gente discutiu a questão de segurança e na Caixa, a Caixa só se comprometeu a cumprir as leis municipais. Aí onde necessita biombo, como é o caso de Jundiaí, a Caixa se comprometeu a cumprir a lei. Isso é obrigação, lei é para ser cumprida, né? Isso é o mínimo, né? A gente quer avançar na negociação. Outras questões a Caixa põe aí no bojo do debate, esperando que após uma proposta global ela possa desenvolver. No entanto, os nossos representantes que estão lá na mesa não veem aí que a Caixa pondo espaço para negociar antes do dia 28, do fatídico dia que vai vir essa proposta. E a gente espera que a Caixa tenha disposição para negociar, inclusive, as questões que ela tem restrições, como a questão do descomissionamento, que causa inclusive adoecimento nas unidades. Sim, muita pressão, né? E as pessoas ficam sujeitas a muitas injustiças. Tem aqui no Boca do Trombone, o bancário mandou o seguinte: na Caixa, após a implantação do controle de fila de espera, a vida dos operadores de caixa virou um inferno. Quando a agência enche, os caixas às vezes nem almoçar podem. A gerência só nos manda sermos mais rápidos, como se a culpa fosse nossa. E o pior é que os custos para a formação não são prioridade, formação de caixa, né? Na minha agência são só 3 caixas atuantes e nenhum outro funcionário com curso de caixa. Isso aqui, o pessoal do Banco do Brasil também botou a boca no trombone, mesmo assunto, não é isso? Controle de fila. Exato. É um sistema que tem... Que a gente até apela para os colegas o seguinte: a Caixa tem que, e apela para a Caixa tem que respeitar a legislação, o registro do ponto tem que ser feito. O problema da hora extra, que vira uma hora extra ordinária, está aí também, ele não poder comer na hora do almoço e ainda faz hora extra e às vezes faz sem registrar. E aí a gente apela para os colegas que registrem o ponto corretamente, e porque não pode mascarar a falta de empregado na Caixa. Esses colegas que esse sistema de ponto é um sistema de gestão, mais uma escabrosidade que a Caixa colocou aí dentro. Que ele está falando aqui de um controle de filas. A Caixa também tem um sistema que controla a inclusive a Caixa o tempo de fila do cliente? A Caixa utiliza um índice de economia de hora extra que pontua no ranking das agências. Certo. Então existe uma pressão, e aí a pressão vem com aquele descomissionamento sem critério nenhum, vem como uma ameaça pelo gestor. Isso é um problema geral da Caixa, isso é um problema político da Caixa, que ela tem que começar a olhar mais humanamente para os colegas que colaboram para que a Caixa possa apresentar os resultados sociais que a gente vê apresentando, né? Muito bem, caiu o recado e a indignação dos bancários com essa postura. E nós estamos lá na mesa de negociação, esse assunto também está colocado, né? Está colocado. Aliás, esses vários assuntos, a jornada, a ampliação do quadro, né? Mais contratações para poder os funcionários não terem... Esse Boca no Trombone mostra bem o que nas agências tem vindo como apelo, a questão da jornada, da falta de gente, da alta demanda, e isso tem sido a maior... Muito bem, vamos acompanhar essas negociações específicas. Tem aqui também um Boca no Trombone do Banco do Brasil que diz: funcionários do BB estão tendo férias canceladas sob o argumento de que férias é convenção do serviço, não do funcionário. Não podemos escolher quando tirar férias após um ano de trabalho árduo. Também somos pressionados a compensar horas em caso de comparecimento a consultas médicas. Por favor, não me identifique, claro. Aí ele fala aqui, Cláudio, como é que está essa questão aqui? Isso é geral? O pessoal está cancelando as férias? Essas denúncias realmente, principalmente do PSO, né, que é uma plataforma de suporte operacional que o banco criou, separando da área negocial. E o pessoal veio da agência para o PSO e lá estão cancelando algumas férias por falta de gente. Na realidade é falta de funcionários. Só reforça que tem que contratar mais pessoas. O banco faz de férias logo no início do ano, quando chegou lá no departamento foi desfeito.
Quer dizer, e nós colocamos isso lá, foi a denúncia que nós E o banco fizemos. chegou a se pronunciar sobre o assunto ou vai se pronunciar só depois? Verificar o que está ocorrendo isso para ver o que está acontecendo, para dar uma resposta para a gente. Certo, temos que cobrar então. O boletim pessoal do Banco do Brasil, divulgado em 20/8, é uma verdadeira afronta e um tapa na cara do funcionalismo. O senhor Carlos Neri alega que a delicada conjuntura econômica mundial impede o Banco do Brasil de atender as reivindicações de seus funcionários. Mas essa mesma empresa não mede esforços para organizar um evento, oficina de vendas, no centro de convenções do novo Hotel Jaraguá. Está dizendo o seguinte, está gastando com outras coisas e está dizendo que não pode gastar com os funcionários, né? E que boletim é esse? Quer dizer, o Banco do Brasil está soltando boletins a respeito das negociações. Diários na intranet, por todos os funcionários, quer dizer, está disputando com o movimento sindical, né, a mente dos bancários, né? Até aí eu acho que tudo bem, mas só que eles têm que falar que essas conquistas não foi o banco que deu de mão beijada, foi conquista dos trabalhadores, né, que participaram das assembleias, chegaram a fazer greve para ter essas conquistas. Isso faz parte... O banco coloca lá como fosse benefício, que ele deu, isso aí não foi. Né? Então eles têm que falar a verdade, foi da negociação, fruto da negociação. Né? Exatamente, esse é um recado que você está dando, é importante, né? Eu acho que o bancário tem que ler, sim, o comunicado que está na intranet. Aliás, ele recebe na mesa dele, né, que o banco comunica, mas tem que ler também o nosso site, dos sindicatos bancários, né? Nós estamos a Folha Bancária, e fazer o contraponto. Né? Então é isso, o bancário tem que se informar dos dois lados. Tem que ler, né, a Folha Bancária, acessar o site. Só que tem que saber que o banco, quando dá informação, ele quer desmobilizar o funcionário. Exatamente. Então ele dá informação de forma a desmobilizar o funcionário, a confundir. Então a gente sempre diz, tem que se informar pelos meios de comunicação do sindicato. Nós temos Folha Bancária, a gente tem os dirigentes sindicais, os funcionários que visitam os locais de trabalho, a gente tem o site do sindicato, tem os torpedos, você tem várias formas de comunicação. Porque o banco vai querer manipular a opinião do funcionário, ele vai querer disputar essa versão. E a gente tem que saber, nós não podemos acreditar e aceitar a versão que o banco está dando. A gente tem que ouvir a versão dos representantes nossos, dos trabalhadores, que é o sindicato. E a gente sempre alerta para os bancários para ficar atento com essa disputa de informação que os bancos fazem e não se deixar levar pelas informações que os bancos estão dando, né? Sempre se orientar pelo sindicato. Vamos terminar aqui o nosso Momento Bancário em Debate, chamando vocês a continuarem mobilizados, acompanhando as negociações, tanto a negociação geral da FENABAN, quanto as negociações específicas do Banco do Brasil e da Caixa, participar, colocar a boca no trombone. A gente tem aqui vários bancários que colocaram a boca no trombone. Eu vou encerrar lendo aqui alguns momentos bancários, algumas mensagens dos bancários no Boca no Trombone, e depois a gente vai terminar aí com o filme, o curta, De Volta para o Fusquinha, que é a direção de Carlos Eduardo Schaeffer. Então tem aqui o bancário do Itaú que diz: trabalho no Itaú, sou caixa, infelizmente a situação só piora. Agora a novidade é trilha, são 3 meses de monitoramento. Precisamos autenticar mais rápido, não estourar papeleta e vender independentemente se tem funcionário suficiente ou não. Se ficarmos abaixo de nota 3, é feedback rua. Onde trabalho é um idoso, uma fila e um Uniclass. Isso é muita discussão porque temos de trabalhar intercalando o atendimento das filas. Imagina os clientes reclamando, né? Bradesco. O banco exige faculdade, mas não nos ajuda a pagar. A jornada na nova central é abusiva, uma vez que é uma agência gigantesca e possui poucos funcionários. Quem era para trabalhar 6 horas, trabalha 7 ou 8. E quem era para trabalhar 8, trabalha muito, muito mais. Aí o cliente também colocou a boca no trombone. Olha, nós recebemos boca no trombone do cliente. As agências bancárias estão superlotadas. Não há funcionários para atender a demanda. Levei 2 horas hoje na fila para ser atendida. Quando é que vai haver mais contratações? Isso é uma boa pergunta e a gente fez isso, está cobrando isso dos bancos também. Um lucro enorme e um péssimo atendimento. Aí o bancário do Santander, para finalizar, diz o seguinte: no Santander existe algo chamado Carreira Santander. Abrem vagas só de fachada, pois sempre tem o funcionário já elegível ao cargo. E eles fazem dinâmica apenas para cumprir regras que eles mesmos fizeram. Quer dizer, é uma coisa, né,
de fachada. Acho que é apenas para enganar quem tem a esperança de seguir uma carreira bancária. Eles prometem feedback que nunca acontece e ainda por cima é lamentável participar de um processo. Muito bem, a gente vai encerrando aqui o Momento Bancário em Debate. Muito obrigada a vocês pela presença e vamos continuar, né, na luta e para que a gente encerre a campanha com vitórias tanto na mesa geral quanto nas mesas específicas. E também convidando vocês a participar, acompanhar as negociações, mandar a opinião de vocês, fazer os comentários, dar informação para a gente, que é importante saber o que vocês estão pensando, o que os bancos estão falando, se estão montando contingenciamento. Todas essas informações são muito importantes para o sindicato nesse momento. E a gente conta com vocês para termos mais uma campanha nacional dos bancários vitoriosa. O Momento Bancário em Debate ele vai acontecer mudando um pouco os horários e o dia por conta das negociações e da campanha e da organização da campanha. Um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário em Debate. E